Ora viva, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectador, amigo ouvinte. Já estamos no ar, neste que esse é o nosso programa Islam em Foco da Hack TV. É uma transmissão simultânea com a Rádio Hack, emissora islâmica de Nampula. Última edição da semana, quinta-feira, estamos na companhia do nosso ilustre Sheikh Jamal Musa Ibrahim e vamos falar de um tema muito importante que é a jurisprudência nos alimentos. Repito, o tema em destaque, vamos falar da jurisprudência nos alimentos. É só ficar em nossa sintonia, porque a segunda e última parte será a altura em que iremos abrir as nossas linhas telefônicas para interagir aqui no seu programa Islam em Foco, um programa meramente interativo. Sendo assim, vou saudar o meu convidado, que é Sheikh Jamal Musa Ibrahim, já se encontra nos estúdios da Hack TV. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Disposição, Sheikh? Alhamdulillah, estou bem disposto e gozando de boa saúde, graças a Allah subhanahu. Alhamdulillah, os trabalhos? Os trabalhos vão bem, estamos num período morto, período de férias, alhamdulillah, descansar um pouco. Alhamdulillah. E agradecemos por este nema que Allah nos forneceu. Alhamdulillah. Exato, sem mais longas, podemos arrancar com o nosso, portanto, programa. Inshallah, inshallah. Billah min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Hoje, prezados telespectadores, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Como disse, ou foi mencionado no início do nosso programa, vamos falar da jurisprudência dos alimentos. Este tema aparece, nos motiva num momento em que estamos a receber várias questões relacionadas aos alimentos sazonais. Alimentos sazonais, estamos a referir a alguns insectos que na nossa sociedade aparecem e alguns irmãos muçulmanos ficam duvidosos da sua licitude ou não, se pode consumir ou não pode, e achamos de uma vez assim mais ampla podermos falar sobre aquilo que o Sharia fala em relação à jurisprudência dos alimentos. Como é que nós, quando falamos da jurisprudência dos alimentos, referimos como é que nós determinamos a licitude, que isto é lícito, isso não é lícito em relação aos alimentos. Porque quando fala-se de alimentos, existe uma gama, variedade de produtos, de insectos, de aves, animais. Então, o que neste grupo, neste conjunto é aceitável no Islã, o que não é aceitável no Islã. Primeira coisa, alimento, para nós percebermos, quando diz alimento, refere-se a tudo aquilo que serve para consumir, tudo aquilo que serve para alimentar o nosso corpo, quer dizer, nutrir o nosso organismo. E isto está dividido em cereais, está dividido em carnes, está dividido em legumes, está dividido em frutas, e isto tudo nós encontramos no Sharia. O Sharia não calou em relação a este assunto. O princípio, a primeira coisa que nós queremos falar é sobre o princípio da jurisprudência em relação aos alimentos. Qual é o hukumu que nós encontramos como o hukumu básico, que a partir desta foram saindo algumas ramificações, aquilo que diz o princípio da licitude dos alimentos. Nós, quando voltamos no Coran como a nossa fonte principal de tudo aquilo que nós fazemos, no Surat Al-An'am, aya 145, encontramos o princípio da jurisprudência relacionamente aos alimentos.
onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman." Vamos escutar bem este versículo, que é o versículo usado, os ulamãs usaram como a regra básica em relação a como é que nós determinamos os produtos, se isto é ou não é. Neste versículo, Allah diz: "Kul", referendo ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e diga: "La ajidu fima uhiya ilayya", não encontro naquilo que, para podermos melhor traduzir, vou mesmo até esta parte onde podíamos pôr a vírgula. "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'ama." Neste versículo, Allah está a dizer: diga ao Muhammad que não encontro nenhuma proibição, não encontro nenhuma proibição no que me foi revelado para quem quer se alimentar. Ok? Quer dizer que quando você quer, primeiro, em princípio, tudo neste caso aqui tem um qaida do usul, dos princípios da jurisprudência, que diz: al-aslu fil ashya al-ibaha, que o princípio das coisas é que elas são lícitas, até que venha a encontrar um versículo, um nas Qur'ani ou do Hadith que proíbe esta coisa. Então, neste versículo, Allah diz: diga ao Muhammad que não encontro nos versículos revelados, naquilo que foi revelado para mim, uma proibição para quem quer se alimentar, excepto illa ayyakuna maitan, excepto aquele que quer se alimentar, o maita. Este maita que refere-se a carniça, aquele animal que tenha morrido assim naturalmente ou por doença, sem envolvimento de uma emolação, quer dizer, o animal não foi degolado, não foi sacrificado por um homem. Então, este é a coisa que foi proibida em termos de alimentos. Foi proibida maitan ou daman masfuhan, ou sangue corrente. Sangue corrente, para aqueles que têm esta experiência, recorre-se vou falar da nossa realidade aqui, Macua. Era muito comum nos anos passados, talvez ultimamente tenha diminuído esta prática através do Islã. Era muito comum no momento em que está a emolar-se o animal, quer dizer, estamos a degolar o animal, cabrito ou boi, vaca, sempre traziam uma tigela para receber aquele sangue corrente que está a sair, ou preparava-se uma cova. Naquele tempo preparava-se uma cova e colocava-se as folhas da bananeira, então, e escorria o sangue naquele lugar. Depois o sangue secava, logo depois da secagem era consumido. Este tipo de sangue é isso que diz que daman masfuha, este tipo de sangue é proibido. Ao lahma khinzir, ou carne do porco. Por quê? Fa innahu rijs, porque o rijs quer dizer é uma coisa não boa, é uma sujidade. Ao fisqan uhilla li ghayri llahi bihi, outro tipo de alimento que o versículo, o Corão proíbe, torna ilícito, refere a qualquer tipo de animal que for sacrificado uhilla li ghayri llah, mas em outros nomes, a favor de outras coisas, como por exemplo a favor de uma campa, a favor de um antepassado, a favor. Então, esse tipo de coisa, aquele que decola o animal em nome do seu espírito, em nome da sua campa, em nome de seus avós e de seus antepassados, então isso também a Sharia proibiu. Então, e depois Allah subhanahu wa ta'ala diz assim: فَمَنِ الضُّرَّ غَيْرَ بَاغٍ, e aquela pessoa que tiver uma dificuldade ou que for forçado nesta situação de consumir esses animais que nós acabamos, esse tipo de alimentos que acabamos de mencionar,
esse ghaira baghin, não por desobediência ou transgredir, wala adil, sem transgredir as normas, mas sim foi por causa de uma situação de força maior. Ele precisa saber que inna rabbaka ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala é perdoador e é misericordioso. Depois, no outro versículo, Allah diz wa uhilla lahum at-tayyibat. Allah subhanahu wa ta'ala traz este princípio em relação a como é que nós precisamos determinar os nossos alimentos. Uhilla lahum at-tayyibat. Allah tornou lícito consumirmos aquilo que é bom e benéfico. Esse é um princípio da jurisprudência relacionamente aos alimentos. Então, tudo aquilo que é bom e benéfico é lícito nós consumirmos. E aquilo que é wa hurrima alayhimul khaba'ith, e tudo aquilo que é prejudicial, tudo aquilo que é mau, foi proibido. E os prejuízos podem ser por causa das experiências e podem ser por causa das narrações verídicas. Quer dizer, o prejuízo de uma coisa nós podemos conhecer com base no Corão, aquelas coisas que o Corão diz que isto, como por exemplo, quando fala do lahmul khinzir, diz fa'innahu rijis, diz é prejudicial. Então, nós já precisamos seguir o Corão e afastarmos desse tipo de alimento. Existem prejuízos que vêm com base na experiência. No mato, existem vários tipos de frutas, parecem bonitas, mas as nossas experiências ditam que essas frutas são prejudiciais. Algumas delas são venenosas. Então, alguém fez essa experiência e encontrou este prejuízo, e este prejuízo torna como hukmu al-akharin, para os outros. Logo, nós precisamos afastar-se. Então, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz uhilla lahum at-tayyibat, tudo aquilo que é de bom, nós colocamos aqui o risco, um ponto neste termo, tudo aquilo que é de bom. Às vezes o bom nós dizemos que é relativo. Isto por quê? Porque às vezes o que é bom para mim pode não ser bom para si. Aquilo que é bom para o A pode não ser o bom para o B. Principalmente na questão dos alimentos. Para dizer que há alimentos que são meramente tradicionais. Há alimentos que são culturais. Como a questão da mataba, por exemplo, folha da mandioca. A folha da mandioca pode ser bom para o nosso lado de Moçambique, mas para o árabe, por exemplo, ele não apreciar. Porque quando os ulamais levaram este termo, disse o que? Ma tastabihi nafs wa tashtahi. Aquilo que o ser humano consegue olhar, e quando alcança o seu olhar naquela coisa, ele consegue perceber que isto é uma coisa útil, é uma coisa boa. E depois, tastahihi nafs. E o próprio nafs começa a sentir aquilo que nós chamamos a vontade, que vontade de aproximar a coisa. E isto refere-se àquelas coisas que o próprio Sharia não determinou. Este uhilla lahum at-tayyibat é uma forma de abrir um espaço, de nós mesmos determinarmos aquilo que nós queremos alimentar-se. Porque quando Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre os alimentos lícitos, abriu um espaço mais alargado para nós. Diz o que? Uhilla lahum at-tayyibat. Mas quando fala sobre os alimentos ilícitos, no Surat Al-An'am, Allah diz o que? وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.
E Allah subhanahu wa ta'ala determinou detalhadamente, explicou detalhadamente aquilo que foi tornado ilícito para vós. Onde é que tornaram ilícito para vós? No versículo anterior, onde ele diz que إلا أن يكون ميتا أو لحما أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أحل لغير الله به. Então, aqui Allah determinou de forma detalhada. E no Surah Al-Ma'idah também detalhou o que foi tornado ilícito para nós. Mas o que tornou lícito? Tudo aquilo que é tayyibat. E nós dizíamos a questão do tayyib, o bem, é aquilo que tastatibuhu al-nafs. O próprio nafs consegue olhar e determinar que isto é útil. Watashtahihi, e depois ele deseja, lhe traz ansiedade, lhe traz aproximação. Então, por quê? Porque como o alimento é aquilo que alimenta o ser humano, que nutre o humano, esta é a parte que nós queríamos falar muito sobre ela. A ligação com os alimentos está relacionada com o nosso comportamento humano. Quer dizer, os comportamentos humanos são relativos de zonas em zonas. A ética, a determinação da ética, os comportamentos éticos, existem os comuns e existem os particulares. Da mesma forma, a determinação dos alimentos relacionados com o comportamento humano, existem questões comuns e existem questões específicas. Nessas questões específicas são aquelas que nós achamos estranhos para nós, mas útil para o outro. É na questão, por exemplo, do gafanhoto que foi servido ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele simplesmente não comeu. E numa outra versão foi-lhe servido a salamandra e ele não comeu. Por quê? Disse que isto não é comum na minha realidade, no meu povo onde eu venho, nesse caso no Bani Quraysh, não era comum aquele tipo de alimento. Para dizer que aqui não tornou ilícito. Então, o tayyib aqui é relativo para alguns e para alguns não. Então, é isto que os ulamás falam nesta questão, sobre a questão do que, como nós determinarmos o tipo de alimento que nós queremos, ou se este alimento é ou não podemos consumir. E depois, de forma detalhada, os alimos trazem algumas regras específicas para nós sempre colocarmos em prática na nossa vida. Então, ele dá: abaha Allah subhanahu wa ta'ala at-tayyib min al-mata'im. Allah subhanahu wa ta'ala tornou lícito de todos os alimentos que nós acharmos ser benéficos e bons. Wa harrama al-khabith minha, e tornou ilícito tudo aquilo que nós acharmos que isto é prejudicial. E este prejuízo pode aparecer através de um nas shar'i. O Corão pode dizer que isto é prejudicial e nós precisamos respeitar. Pode ser através de uma prática, aliás, de uma experiência. Alguns de nossos antepassados experimentaram algumas plantas e determinaram que algumas delas podem ser consumidas. Nós, por exemplo, na nossa realidade, consumimos matapas. Matapa quer dizer folha de algumas verduras. Agora, nem todas elas nós consumimos. Mesmo na própria mandioca, hoje, existem mandiocas que não se consomem as folhas, só se consome o próprio produto. Porque existem experiências que nos fizeram perceber que esta folha, uma vez consumida, pode criar prejuízos no ser humano. E Allah subhanahu wa ta'ala nos deu uma lei: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Não devem se prejudicar em nenhum momento. Então, por isso trouxe esta base, esta regra, este princípio de jurisprudência, e que nós podemos usar para determinar os nossos alimentos. E com base nisso, percebemos que elas estão divididas em 3 grupos, neste princípio.
há um princípio da licidade, quer dizer, aquilo que tornou lícito de forma clara, né? E existe aquilo que tornou ilícito de forma clara, e existe aquilo que Allah, o Sharia, simplesmente tornou, quer dizer, apareceu no silêncio em relação a este assunto. É isso que Allah, aliás, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, num hadith mencionado por Dar-Qutni, disse: Inna Allah farrada al-fara'id fala tantakihuha. Que Allah subhanahu wa ta'ala já, aliás, fala tudayyuha. Allah subhanahu wa ta'ala já determinou as coisas lícitas claramente. Não precisamos pesquisar, investigar. Além de investigar, nós não precisamos desperdiçar essas coisas, porque já estão ali. Aquilo que Allah diz, isto é obrigatório fazer, consumir, aproveitar, nós não podemos desperdiçar essas coisas. Depois, وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا. E Allah também delimitou alguns limites para nós, que não devemos ultrapassar. Através de quê? Tahrim. Quando Allah diz, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ. Isto. Tornou-se ilícito isto, nem fazer, nem praticar, nem consumir. Então, esse é um limite que foi delimitado para nós. فَلَا تَعْتَدُوهَا. Não devemos ultrapassar este limite. Depois, وَحَرَّمَ أَشْيَاءً. E há coisas que tornou ilícito para nós, especificamente nas suas práticas, especificamente no seu consumo. Então, não devemos aproximar. فَلَا تَنْتَكِهُهَا. E depois, وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاء. E Allah subhanahu wa ta'ala calou-se de algumas coisas. Quer dizer, não fala dela, nem colocou no lado do haram e nem colocou do lado do halal. Simplesmente deixou as coisas tipo as derivas. Você e ela. Você é o ser humano com as coisas. O que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala sobre essas coisas que foram deixadas as derivas, que não foram mencionadas? Allah diz, aliás, o profeta diz que Allah sakata an ashya, Allah calou-se de algumas coisas, não mencionando, não determinando o seu lado, se estava no lado do haram ou do lado do halal, porque rahmatan lakum, como misericórdia para vós. Isso é uma misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, não ter mencionado, quer dizer, não ter dividido este mundo em dois lados, o lado do haram e o lado do halal, não deixando para nós uma parte de escolha, uma parte de gostar e o outro não gostar. Quer dizer, seria para nós hoje, por exemplo, uma tapa seria ou halal para todos os humanos e seria obrigatório consumir, nem podia dizer eu não gosto, não gramo, não há. Então, mas não. Allah, como rahma, como misericórdia para conosco, mencionou aquilo que é halal, mencionou aquilo que é haram e deixou de forma livre algumas coisas para nós mesmos gostarmos desta misericórdia e determinar-nos em função de cada um de nós, em função do nosso comportamento alimentar. O nosso comportamento alimentar é que diz que não, eu posso comer as folhas de abóbora, mas não como as folhas da mandioca. Eu como as folhas da mandioca, mas não gosto das folhas da batata doce, por exemplo. Alguns dizem, por exemplo, no nosso país, consomem a cacana, o outro não diz que não, para mim aquilo não é comida. O outro come as folhas da batata doce, o outro não, a espinafre. Então, tudo isto é rahmatan lakum. E é uma coisa que ele diz, min ghairi nisyan, não porque Allah esqueceu, mas simplesmente deu-nos esta oportunidade de nós determinarmos o nosso comportamento alimentar. Por isso, o profeta disse, fala tabhathu anha. Não investiguem tanto nessas coisas. Quer dizer,
alayhi salatu wassalam, deixou abertura para cada um de nós escolher da sua preferência. Escolher o seu comportamento alimentar. Porque na verdade lá na Zona Sul, cacana é carila, não é? É caril, mas para nós aquilo é... De referência. Agora para nós é para coisa... Serve para um remédio. Um remédio, tá vendo? Então, e outra coisa, quiabo. Muitos estranham, muitos gostam. Sim, alguns estranham, alguns gostam. Tem umas folhas, tem uma planta, não conheço, mas numa cor chama-se tete. Exato. Há pessoas que conseguem, quer dizer, aquilo quando chega, acha que é o melhor caril. E há alguns que dizem que não, aquilo para mim não posso consumir. Mesmo a chima da mandioca, a caracata. Você trazer alguém, né, dos países estrangeiros, mostrar que hoje almoço é isso, preparado, ele vai dizer que não, isso não se come, não posso comer isso. Então, isto está relacionado com o comportamento alimentar de cada um de nós, de cada região, de cada povo. Por isso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixa este trecho: "Wasakata an ashya rahmatan lakum", e Allah subhanahu wa ta'ala não se pronunciou em relação a outros tipos de coisas, min ghairi nisyan, sem esquecimento, mas simplesmente era a misericórdia para conosco. Por isso, fala tabahatu anha, não devem investigar, aprofundar, procurar essas coisas, o que é que faz, o que é que não faz. Quer dizer, o Islã veio para facilitar, não para dificultar. Sim, veio para facilitar e veio para criar mais facilidades nas pessoas. Mas eu acredito que ainda temos tempo. Estava para falarmos daquilo que o Sharia, o Nass al-Qur'an, tornou como lícito, para conhecermos. Simplesmente, o al-aslu fil ashya, como nós dizíamos, al-aslu fil ashya al-ibaha. O princípio da legalidade das coisas é que toda comida é lícita. Toda comida é lícita. Até excepto aquela que nós vamos encontrar através do ayah do Coran ou através do versículo do hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou através de uma experiência, porque a experiência também é considerada, né? Nessa questão de comida, as experiências, aquilo que nos indica que isto aqui é veneno, você não pode comer, porque já disseram, existe uma experiência que proíbe aquele alimento. Então, neste caso, toda comida, os ulamais disseram assim, toda comida benéfica e não prejudicial, toda comida benéfica e não prejudicial, ela é halal. Então, pequena parte dela que seja prejudicial, logo ela sai de quê? Do lícito para o ilícito. O que se espera é que quando você alimenta-se não para se prejudicar, mas sim para se beneficiar. Então, toda comida boa, benéfica, ela é halal, é mubah. E isto está dividido em dois grupos, seja eles em animais, ou seja em plantas, ou seja em cereais, ou seja em frutas. Então você precisa saber se este animal é benéfico ou é prejudicial. Se esta fruta é benéfica, é prejudicial. Se esta planta, esta verdura que você quer consumir é benéfica ou é prejudicial. Isso é a primeira coisa que você tem que consultar. Se não tens o nosso Coran, então vai pelas experiências. Por exemplo, se não aparece no Coran de que a folha, por exemplo, de suruma, por exemplo, cannabis sativa, a folha de suruma é benéfica, e disseram que nós não conseguimos encontrar no Coran onde diz que ela é benéfica, mas encontramos experiências que diz que esta folha, quando ela é consumida, prejudica a pessoa.
no contexto em que a pessoa perde a consciência. Então, logo, você deve tornar ilícito esta folha, esta verdura. Este sharia, este hukumu que o próprio sharia traz. E na questão dos animais, há uma questão que nós precisamos também sempre olhar. Se primeiro o animal é barri ou é bahri. Se este animal é terrestre ou é marítimo. Porque nós conhecemos que os animais terrestres estão divididos também em grupo. E o animal marítimo está dividido em grupo. Mas existe um qaida onde, por exemplo, quando fala dos animais marítimos, que todo aquele que vive na água, principalmente no mar, especificamente, águas marítimas, águas salgadas, todo aquele que vive lá no mar, o hukum dele é que ele é hukum de mubah. Por quê? Por causa do versículo, quando Allah diz: "Uhilla lakum saytul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyar." Está permitido a pesca marítima, a pesca marítima como uma provisão para vocês, mata'an lakum wa lisayyar, e os viajantes. Então, para dizer que normalmente, raramente nós discutimos em relação às coisas, os produtos do mar, aquele que chama de frutas marinas, tudo isso. Porque facilmente nós encontramos nosso Corão ou nosso do Hadith que fala sobre isto. Agora, o que os ulamãs vieram falar em relação a isso? Às vezes pode encontrar dentro deste mar alguma coisa que nos deixa em dúvida. Os ulamãs disseram que tudo aquilo que esteja lá no mar, em princípio, é lícito, exceto aquilo que prejudica. Prejudica em consumir ou prejudica ele as pessoas. Como assim? Quer dizer que pode ser que é um peixe, mas é um peixe que é composto por veneno. Se você consumir, está a morrer. Logo, então, você tem que saber que ele é ilícito. Porque fi darar, há prejuízo. As coisas que Allah subhanahu wa ta'ala tornou ilícitas para nós é uma forma de nos salvaguardar, é uma forma de nos proteger. Então, quando diz que isso é haram, não só está a nos proibir de fazer a coisa, mas também está a nos proteger, está a nos salvaguardar a nossa vida, a nossa dignidade, a nossa honra, a nossa saúde. Tudo isto Allah coloca nesta prioridade. Então, nós podemos ter este princípio de que tudo aquilo que é marítima, é do mar, é lícito, excepto aquilo que tenha prejuízos, que possa ser prejudicial. Seja prejudicial no seu consumo, por exemplo, se este tipo de peixe é daquele tipo de peixe que mata pessoas que consomem. Tubarão. Não é ele matar as pessoas, por consumir nesse caso. Em primeiro faz ser venenosa. A outra coisa é ele prejudicar as pessoas. Quer dizer, ele ataca as pessoas, como o tubarão, por exemplo. Nesse caso, torna haram. Por quê? Porque ele consome do ser humano, consegue consumir o ser humano. Então, neste caso, por isso, também, ele torna-se aquilo que é mustakhbithan, aquilo que é sujo. Há coisas que, se é do mar, é da água, mas a coisa é suja. A sua natureza, como por exemplo o sapo. O sapo, a sua estrutura só, você por ver, ele mexe o coração, traz um aspecto muito negativo. Então os ulamais disseram se a coisa é prejudicial por seu consumo, por ser venenosa,
ou ela prejudica o ser humano, por exemplo, ataca o ser humano, consegue ferir, ou a coisa também o seu aspecto não traz uma boa imagem, é mustaqbith, né? Ou mustakbiran, é suja, a sua forma de viver tem uma vida muito não boa, como por exemplo, dá um exemplo do sapo, ou é uma coisa que já foi tornada inimiga ao ser humano. Existem animais que são inimigas ao ser humano, não conseguem se relacionar. Até somos autorizados a matar, como em termos de defesa, como a questão, por exemplo, do crocodilo, né? Embora que existem pessoas que consomem, mas em termos de Sharia, o crocodilo, porque ela está constantemente inimizade com o ser humano, então ele é considerado ilícito. Agora, não sei se é verdade, Sheikh, exemplo, na parte do coisa do mar, existe mulher peixe, homem peixe, será? Quer dizer, aqui na cauda, essa parte da coisa, cintura para a cauda, aparece coisa tipo peixe. Agora aqui, cintura para cima, ser humano. Em termos de Sharia, não existe um nas do Coran ou do Hadith que diz que existe mulher peixe ou homem peixe no ser humano. Mas existem informações que lá no mar existem variedades e espécies de criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, é uma das áreas, da mesma forma que Allah subhanahu wa ta'ala tornou várias especialidades, várias espécies na terra, e o mar também tem suas espécies e precisam ser respeitadas. O conhecimento é vasto, o ilmo é muito vasto. É possível, se nós investigarmos cada vez mais, irmos encontrar alguma informação sobre isto. Mas as ciências, eu posso dizer que as ciências, não ciências modernas, mas as ciências associadas com as filosofias, né? As filosofias sempre inclinam neste contexto da existência de um poder lá, de uma coisa que eles não conseguem explicar. Mas é normal porque é uma vida que só Allah subhanahu wa ta'ala consegue explicar, porque foi Ele que instituiu aquela vida. O que nós podemos reconhecer é que lá existem várias especialidades de peixe. Existem várias, algumas delas, as ciências modernas já nos mostram. Tem peixe espelho, peixe luminantes, peixe transparentes, peixe não sei o quê. Agora, peixe mulher, peixe homem, ainda a ciência não pode se provar. Se a ciência provar, não será senão, não vai nos restar nós senão a reconhecermos o poder de Allah subhanahu wa ta'ala, porque Ele é que faz existir essas coisas. E nós precisamos reconhecer que a vida marítima também faz parte de ilm al-ghaib. Algumas coisas Allah escondeu no mar. Há coisas que escondeu e eles não aparecem de qualquer maneira, não saem de qualquer maneira. Então, podemos acreditar, mas algumas coisas vamos precisar de procurar no Coran ou mesmo no Hadith para nós podermos provar a existência dessas coisas, para evitarmos aquilo que os filmes trazem. Não podemos muito apegar-nos nos filmes. Aquelas são cenas imaginatórias que os realizadores simplesmente escrevem, imaginam a existência de uma vida num lugar específico e ele faz existir de forma cinematográfica. Então, para questões de aqida, né, nós precisamos sempre olhar, saber de que sim, há coisas que Allah subhanahu wa ta'ala não tornou público. Por exemplo,
a vida dentro da montanha. O Corão fala que existem lá vidas, mas quem está a viver lá, como é que vive lá, Allah é que sabe. Porque já vimos montanhas que foram rachadas e nunca encontramos alguém, e nunca encontramos pessoas, nunca encontramos bichos. Então, mas por causa das filosofias, das imaginações de algumas pessoas, às vezes desenham uma vida, trazem pessoa que vive no alto mar, um lado é peixe, um lado é pessoa, ou é uma menina, é um homem, trazem... E existem coisas que chamava que o Dini fala sobre al-inqirad. Há coisas que já não existem. Podia existir, mas por causa da ação humana, quando mais o homem foi desenvolvendo e foi usando a terra, ele foi enxotando, podemos dizer assim, outras espécies. Hoje, por exemplo, faz parte do imã que existiu espécies como o dinossauro, existiu espécies como vários tipos de animais que hoje não conseguimos localizar nas nossas reservas. Então, isso pode ser que se existiu nesta vertente, que as coisas já não existem hoje no mar. Mas o muçulmano precisa ter esta aqida de que Allah subhanahu wa ta'ala, ele fez existir neste mundo várias criaturas. Algumas delas é possível nós localizarmos, algumas delas só precisamos saber que é possível que elas estejam existentes aqui no dunya, seja no mar, nas montanhas, mas debaixo da terra, mas esses são conhecimentos de Allah subhanahu wa ta'ala. Sim. Então, na questão a questão do mar, o muçulmano precisa sempre conhecer estas 3 regras, que tudo aquilo que é do mar é lícito, exceto aquilo que é prejudicial, quer dizer, é venenoso, por exemplo, ou prejudica o ser humano, como ataca, costuma ferir o ser humano, ou consome-se do ser humano, como a questão do crocodilo, por exemplo, do tubarão, ou a coisa é suja, a coisa tem uma vida muito suja, como a questão, por exemplo, dos sapos. Então, nesse caso, precisa o ser humano afastar-se desse tipo de alimentos, porque وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. E na parte dos ratos? Os ratos também estão no grupo. Havemos de chegar, nesse caso, quando estivermos a falar dos insectos, dos répteis, todos aquele tipo de animais, talvez o nosso tema vai ser um pouco contínuo, por causa da sua dimensão. Até agora acredito que o tempo só nos dá espaço de falarmos dos bichos, dos animais marítimos, mas tem os animais terrestres, e dentro desses animais terrestres existem grupos de animais que alguns deles são domésticos, alguns deles não são domésticos e não é possível domesticar por causa da inimizade constante que existe entre ele e o homem. Então, eu acredito que existem as aves, existem as plantas marítimas, existem plantas também terrestres. Tudo isso acho que seria bom nós continuarmos a conhecer essas regras, porque hoje na nossa sociedade aparecem vários tipos de alimentos que às vezes o muçulmano fica assim complicado, se ou não pode consumir. Mas uma regra que nós precisamos saber é de que, em relação aos alimentos marítimos, os produtos marítimos, nesse caso estamos a falar dos animais, né? É jaiz o muçulmano, é jaiz consumir tudo aquilo que vem do mar, independentemente foi pescado por um muçulmano ou um não muçulmano. Então, não podemos sempre nos preocupar se o peixe que foi pegue, que foi pescado, os pescados produzidos por muçulmanos ou não muçulmanos, quais não. Aquilo que vem, conforme o nosso يجوز أكل الحيوان للبحر سواء صاده مسلم أو غيره.
tudo aquilo que vem do mar é camarão. Quem pescou, não procura saber se era muçulmano ou não é muçulmano, porque aqui não há tadkia, aqui não há dizer para se ele é halal ou não é halal. Não, o halal é o próprio produto que vem já determinado no Sharia. E porque, como diz neste versículo do Surat Al-Ma'idah, uhilla lakum swaytul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lissayyara. É lícito para vós a pesca pesca marítima como uma provisão, os alimentos marítimos como uma provisão para vocês, mata'an lakum, e também para, nesse caso, para os residentes e para os viajantes podem consumir, embora que os ulemas falam mais da questão do período do Hajj. E também tem um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando foi questionado daquele homem que diz que nós somos viajantes marítimos, em que muitas das vezes temos pouca água para utilizar durante toda a viagem. Quer dizer, a água que nós carregamos das nossas casas nem sempre é suficiente para o uso durante a viagem, o uso em relação beber, em relação a poluição para os salates durante a viagem lá no alto mar. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: huwa tuhur ou tahur ma'uhu wa uhillat maitatu. Então disse: não se preocupem quando vocês estão no alto mar, devem perceber de que a sua água, aquela água da praia, ela é lícita para vocês fazerem o wudu e fazerem o salat. Da mesma forma que também foi tornado lícito tudo aquilo que mora nela, quer dizer, que mora no mar. Então, essa é a regra que o muçulmano precisa sempre controlar na questão do mar. Agora, quando se fala de questões terrestres, os animais terrestres, existem aqueles que foram mencionados no Corão. Allah subhanahu wa ta'ala também, porque a terra dispõe de vários tipos de animais, escolheu alguns de forma detalhada e tornou halal no Corão. Por exemplo, no Surat Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala, e no Surat An-Nahl diz: wal an'amu khalaqaha. E a palavra al-an'am é um conjunto de alguns animais, e esses foram conhecidos como os animais domésticos. Os animais domésticos referem-se ao boi, refere-se ao cabrito, refere-se à ovelha. Então, esses três, no seu conjunto, Allah subhanahu wa ta'ala sempre usou o termo al-an'am, ou an-na'am. Então, este termo, logo, Allah subhanahu wa ta'ala mostra-nos que khalaqaha lakum, quer dizer, para nós, khalaqaha lana, criou para nós. Para o quê? Para alguns benefícios. Ritf, para usarmos como meio de transporte, e o amanafia, e beneficiar a nós no seu próprio alimento. Nos beneficia o leite que eles produzem, nos beneficia a carne, nos beneficia a própria pele. Nós podemos fazer tapetes, podemos fazer roupa, podemos fazer cintos, né? E por isso diz que وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, e neles vocês consumem. Então, esses al-an'am, estamos a falar a partir do boi, da vaca, da ovelha, estamos a falar do cabrito, carneiro, estamos a falar do camelo. Então, esses são os animais conhecidos, animais domésticos. O camelo também é uma questão, existem em zonas, não existem em outras zonas, né? E por isso, os ulamás, quando vieram a explicar esta questão de Bahimatul An'am, o conjunto, por isso mesmo nós temos o quê? Temos os cabritos, temos os bovinos,
temos ovelhas na nossa era, na nossa zona. Lá do outro lado, por exemplo, na Península Arábica tem o camelo, nós não temos camelo, mas alguns ulamás encostaram também no mesmo conjunto al-khaylu, o cavalo, por exemplo, é um animal doméstico que traz mesmo os benefícios que foram mencionados neste versículo, que é usarmos como meio de transporte, ele transporta nossas coisas, mas removeu-se neste grupo o burro, por exemplo. Nesse caso, o cavalo usamos para transporte e podemos consumir, mas o burro não. Aparece Bob, né? Salamandra, por exemplo, pode ser consumido, mas nesta situação, aquele que tenha um comportamento alimentar em relação à salamandra, quer dizer, o seu conceito é que ele é aceitável, mas pode ser estranho para alguns. Por isso, Hadith Ibn Abbas radiallahu anhu qala ukila ad-dabbu ala ma'idati rasulillah. Ukila, quer dizer, o profeta não consumiu, porque quando ele lhe serviram, o profeta afastou para o outro lado que estavam os seus companheiros. Aquele que ele olhou que esse aqui, acho que para eles é normal. Então serviu a eles e ele não comeu. E aqueles, veja só os sahabas, pela atenção que tinham, antes de consumir, eles primeiro perguntaram. Aquele movimento, o profeta de afastar a coisa, haramun hada, eles perguntaram, isto é haram, é ilícito para nós tirarmos da mesa? Então o profeta disse que não, simplesmente não é comum na minha tribo, isso não é normal na minha tribo. Para dizer que há coisas que às vezes é comum com fulano, não é comum na sua casa. Então, para si que não é comum para si, não torna ilícito para ele, não lhe proíba. A não ser que você traga um nas shara'i, que, irmão, esta coisa que você está a consumir, o Corão já proibiu, o Hadith já proibiu, por causa disto. Então, é esta questão de quê? Da salamandra, por exemplo. Quando ele disse, Kulu fa innahu halal, walakinnahu laysa min ta'ami. Ele não entra, eu não tenho relação, aquele comportamento alimentar com ele. Não me traz apetite, né? Não outras palavras. E também, al-himar al-wahshi, aquele que nós chamamos de zebra, pode ser consumado, embora ghair mustanis, não é doméstico, mas ele é halal. Porque Abi Qatada radiallahu anhu diz que uma vez annahu ra'a himaran wahshiyan fa'aqara faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. O Abi Qatada estava numa viagem e matou o himar wahshi, e depois os muçulmanos consumiram e tudo, e quando chegaram contaram esta situação ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o profeta perguntou, hal ma'akum min lahmihi shay? Restou alguma coisa? Vocês trouxeram nele alguma coisa? E Abi Qatada disse, qala ma'ana rijl, temos ainda a perna, então fa'akhadaha fa'akala, e o profeta também levou aquela perna e consumiu, para dizer que é halal consumirmos a zebra. Al-arnab, o coelho, é halal, podemos consumir o halal. E a baba, a hiena, por exemplo, este huwa saytun wa yaj'ala fihi kabshun idha sada. Disseram que ele pode ser usado para a caça, a hiena pode ser usado, mas quando ele ser usado para a caça torna haram, nesse caso. Precisamos perceber isso, conforme explica Imam Ibn Hajar. Galinhas, nesse caso, quando falamos de galinha, entra até aquelas galinhas domésticas e as galinhas não domésticas, né? E entra também no mesmo grupo o pato,
nós temos patos terrestres, temos patos marítimos, né? Entra no mesmo o grupo. Porque faz parte do at-tayyibat que nós mencionamos. E menciona-se também a questão do gafanhoto. O gafanhoto. Diz Abdullah bin Abi Awfi no hadith, que diz: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات لا نأكل فيها إلا جرات. Disse que fez, ele participou 7 batalhas com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em que nessas batalhas um dos alimentos principais era o gafanhoto. É o que eles conseguiam lá naquela zona, naquela zona onde estavam a participar a batalha. Então, esse é o conjunto de alimentos que o Sharia aceitou claramente, né? Nós, como dizíamos que o princípio dos alimentos, existem 3 regras. Uma regra que foi mencionada claramente, que isto é lícito. A outra, aquilo que o Sharia disse que isto é ilícito. E existe aquela que o Sharia não mencionou. Então, naquelas coisas que não foram mencionadas, uma das coisas que o muçulmano deve fazer é saber fazer analogia nas coisas. Analogia nas coisas quer dizer o quê? Tens a lista das coisas lícitas, tens a lista das coisas, havemos de mencionar, inshallah, numa outra oportunidade, a lista das coisas ilícitas. E cada coisa tem suas características. A característica de ser benéfica e a característica de ser prejudicial. A característica de ser boa, a característica de ser má. A característica de ser limpa, a característica de ser suja. Então, há vezes que a coisa, né, a coisa que está na sua frente traz algumas características. Qual delas ela a mostra? Aparenta. Então, se aparenta ser uma das características benéficas, aí você pode puxar naquelas coisas que o Sharia não mencionou, naquelas coisas que a Sharia não definiu, não determinou ser lícita ou ilícita. Então, você tem que levar a ele para o seu lado. Sempre vai encontrar que, não, afinal, esta coisa faz parte deste grupo aqui. E este grupo, ele está tornado ilícito. Então, se ele também faz este grupo aqui, e ele tem mesmas aparências, e é tornado ilícito, então esse só pode seguir, por exemplo, né? Imaginemos, por exemplo, alguém pode dizer a cobra. Será que cobra, não mencionaram aqui no Corão nem no Hadith, cobra é haram, mas nós vamos ver que a cobra mordem pessoas. E até os chineses consomem a cobra. Sim, mas sendo assim, vamos observar nosso intervalo cheio, faremos a última parte para darmos continuidade, inshallah ta'ala. Pois é, caro telespectador, amigo ouvinte, no ar seu programa Islam em Foco da Hack TV, simultâneo com a rádio Hack Missão Islâmica de Nampula. Estamos a falar da jurisprudência dos alimentos. Não só nada aí, até já, inshallah. Mais uma vez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Já estamos de volta para a segunda e última parte aqui no seu programa Islam em Foco, última edição da semana, quinta-feira. Estamos na companhia do nosso ilustre Sheikh Jamal Musa Ibrahim. Estamos a falar da jurisprudência, portanto, dos alimentos, jurisprudência dos alimentos, não a jurisprudência islâmica, mas sim a jurisprudência dos alimentos. E acompanhar, portanto, atentamente a explicação e os animais que são recomendados
recomendáveis, portanto, para o seu consumo, os animais que não são recomendáveis para, portanto, o nosso consumo. Sendo assim, caro telespectador que está em nossa sintonia, o momento oportuno para interagir, ligue e participe. Aí está o nosso número 84 92 73 487, que está sintonizado através da Rádio Hack, 84 92 73 487, 84 92 73 487. É para si que está ligado com a Adela da Verdade, está no rodapé, poderá ligar ou enviar-nos mensagens. Iremos reencaminhar o nosso convidado de hoje, que é Sheikh portanto, Jamal Musa Ibrahim, 84 92 73 487. E repito o tema que estamos a falar, que está em destaque, a jurisprudência dos alimentos. Exatamente, Sheikh, antes do nosso intervalo, falou um pouco portanto, da cobra. E nós temos visto alguns, né? Algumas pessoas que consomem, principalmente os chineses. Não, a questão de ver pessoas a consumir, isso é normal. Nós temos Nasso Sareh no Corão, por exemplo, que proíbe a carne do porco, mas vimos pessoas a consumir. Então, essa é a parte humana aqui, em relação à sua transgressão das leis divinas, né? Mas aquilo que se nós entrarmos detalhadamente, talvez pode ser hoje e continuarmos numa outra edição, Allah subhanahu wa ta'ala fala de forma detalhada os produtos, os animais que não devem ser consumados pelo homem. E veja que esta proibição não é especificamente para os muçulmanos, é para todos, porque tem prejuízos e em nenhum momento Allah quer prejuízos para o homem. O homem foi dado a tayyibat, aquelas coisas que são boas e benéficas para se alimentar, e tudo aquilo que ele, Allah subhanahu wa ta'ala, percebeu e reconheceu a existência dos seus prejuízos, tornou ilícito para nós. Por isso, existem, infelizmente, pessoas que comem cobras, pessoas que comem minhocas, pessoas. Então, mas não porque essas nem estão naquele conjunto que nós tínhamos no início, de que a questão do comportamento alimentar é relativo, mas existem comportamentos alimentares que estão fora da lógica, por existir conceitos ou existir provas concretas da sua proibição. Então, não pode dizer que não, isso para nós, na nossa terra, é normal. Não é normal para a vossa terra, porque o Corão não é só para os muçulmanos de Nampula, nem os muçulmanos de Moçambique. O Corão é para toda a humanidade. É Hudan Linnas. Então, uma vez que é guia para toda a humanidade e ele consegue ele especifica o que é bom para esta humanidade, o que é mal para esta humanidade. Então, aquilo que nós vimos é simplesmente uma forma de transgressão das normas divinas, né? Por exemplo, o consumo de cobras, ratos, na parte dos ratos, verifica-se na zona, principalmente na província da Zambésia, e aqui em Nampula, para quem vai os distritos de Murupula, Malema, Ribeira, para lá. Sim, isso está contra. Para nós é estranho. Não pode, aqui não é questão de estranheza, porque fica estranho aquilo que o Sharia não tenha definido claramente em relação à sua posição. Isso fica estranho. Fica estranho para um povo e fica normal para o outro. Mas aquilo que o Sharia claramente fala que não, isto é proibido, aí não pode haver nenhuma estranheza. É uma questão de transgressão da lei divina. Estão a transgredir. Então, consumir rato, consumir o porco, consumir o cão, consumir leão, carne de leão, gato. Então, tudo isto, mas já vemos de uma forma mais detalhada, havemos, inshallah, numa outra oportunidade, falarmos da mesma jurisprudência dos alimentos, em específico os alimentos ilícitos.
né? Precisamos conhecer, da mesma forma que nós falávamos sobre os alimentos marítimos, terrestres, animais marítimos, terrestres, depois tem plantas, tem ervas, tem legumes, tem cereais. Então, havemos de falar novamente esses pontos e inclinando sempre para o lado daquilo que foi proibido claramente no Corão e no Hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irmão Célio de Moivira já está a participar. Assalamu alaikum. A minha questão, quero saber se o gato é lícito. Qual é a sua questão? Quer saber se o gato é lícito? Quero saber se o gato é o lícito para alimentação. Ah, ok. É tudo, irmão Célio. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Faça como fez o nosso irmão Célio de Moivira, ligue e participe 84 92 73 487 84 92 73 487. Ligue e participe aqui no seu programa Islam em Foco. Sim, Sheikh? Gato é um animal doméstico, convive-se com ele, ele tem suas particularidades, mas o seu consumo é haram. Consumir o gato é haram, mas conviver com ele é lícito. Os ulamais dizem que, por exemplo, até a sua saliva não é considerada najasa. No caso dele beber a sua água que você quer fazer o wudu, pode fazer o wudu, mas o seu xixi, a sua urina é que é najis nesse caso. Então, mas o consumo é totalmente proibido, é necessário nos afastar disso. Allahu A'lam. Pois é, temos alguns marinhos, caracol do mar. E temos caracol para fora do mar, aquele que nós, esse tempo aqui chuvoso, você encontra em qualquer sítio. Subhanallah. Exato, Sheikh. Sim, foi uma intervenção do colega lá do outro lado. A questão dos caracóis, havemos de forma detalhada falar delas quando estivemos a falar dos produtos ilícitos. Mas o caracol marítimo, os ulamais colocam ele no grupo dos produtos lícitos, alimentos lícitos, embora eles serem semelhantes, mas vivem em espaços e locais diferentes. Antes de retenha o seu fim de pensamento, vamos para, portanto, aqui nos poetas, já encontramos a irmã Jenny. Irmã Jenny já está a participar. Assalamu alaikum. Irmã Jenny já está... Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Disposição, irmão Riad. Está tudo bem, alhamdulillah. Não sei, irmã Jenny, como está? Alhamdulillah, estou bem, graças a Allah. Disposição, cheia de uma almoça. Alhamdulillah, estou bem, graças a Allah. Em primeiro lugar, efetivar ao seu Jamal, pensamento, mashallah. A minha questão é a seguinte. Quero saber se é permitido consumir a carne de macaco. Tenho visto muitos irmãos a consumirem. Exato. É tudo. É tudo, assalamu alaikum, bom trabalho. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khairan pela sua participação. Faça como fez a nossa irmã Jenny dos Poetas, 84 92 73 487. Amém. Sim, Sheikh? O carne de macaco... Mas antes já teve explicando em termos de coisa, a diferença, né, de caracol do mar. Sim, eu dizia que os ulamãs, quando falam sobre o caracol, existe um tipo de caracol que ele está especificado no mar, e esses os ulamãs tornaram halal. Mas este caracol que está de fora, naquele, quer dizer, ele é sazonal primeiro e é terrestre. Ele aparece por causa das épocas chuvosas e tudo. Então esse foi proibido. Então, para dizer que o caracol da terra
é ilícito o seu consumo. E mas quando dissemos de coropa. Sim, por isso parece que o caracol do mar, na nossa língua, Pois é, isso não aí tem quem mesma consome língua. são principalmente os nossos irmãos de Moeda, não é? Na província de Cabo Delgado. E temos aqui também alguns que consomem. Sim, mesmo a questão, na nossa província é notável alguns insetos, como a questão dos ratos. Mas estava a dizer que naquilo que é claramente específico ou mencionado no Corão, não se deve levar a regra do comportamento alimentar. Quer dizer, não Mas, podemos... Alexir, vamos para a reza enquanto nossa irmã Estefânia. O que o Alô? nosso irmão Estefânio já está a participar. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Já está a participar. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A sua questão, contribuição, irmão Estefânio. Sim, estou acompanhando o programa, mas estou inquietado em uma coisa. Sim. Vamos à sua questão, irmão. Sim, a minha questão é de... Eu, naturalmente, sou macua, né? Sim. Estou a procurar saber se bem que há um animal chamado coisa, enhoto, é halal para o Islã. Enhoto, em português? Em português não faço ideia, me passou na ideia. Depois eu vou perguntar a minha realização lá do outro lado para nos fornecer o nome em português. Jazakallahu khairan, irmão Estefânio, pela sua participação. Fique em nossa sintonia. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sim, Sheikh. Sim, então dizer que existem essas particularidades, né? Por isso precisamos saber que na verdade é uma variedade que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu. É o mesmo tipo de bicho ou de animal ter um específico e de forma contínua vive como é que chama? Que vive lá no mar, e este foi tornado halal por cada circunstância em que ele se encontra. No hadith diz e o seu maita é halal, tudo aquilo que mora ali é halal, e ele não traz nenhuma daquelas três situações que nos nem prejudica. Se houve experiências que a sua carne não é prejudicial, não traz nenhum veneno nem nada, e ele nunca prejudicou, não morde as pessoas, então nesse caso os ulamás tornaram halal. Mas para aquele que é o terrestre, os ulamás colocaram no conjunto de insectos, né? Tornaram no insectos, e depois colocando ele no grupo dos insectos e ficou no grupo do haram. Então é proibido o caracol terrestre nesse caso. Exato. Agora a questão da nossa irmã Jane dos Poetas, o consumo de macaco cheio. O macaco também existe uma explicação da sua proibição por vários motivos, mas talvez seria melhor buscarmos as duas partes relacionadas a este posso responder na segunda edição quando tivermos todas as fontes, por que proíbem, por que não proíbem, e qual é a base mais forte para nós podermos nos alinhar nisto. Exato, irmão Zubair já está a participar. Assalamu alaikum, de Maivir. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sim, a sua questão? Simplesmente queria esclarecer o telespectador ou a equipa da rádio, né? Principalmente o Sheikh Jamal, que o telespectador que acabou de falar agora, a referir ao nome de como que é chamado enhoto, é aquilo que o Sheikh Jamal acabou de falar aí sobre o salamandra, chama-se salamandra em português.
Mashallah, Jazakallah khair, irmão, pela sua participação. Somente queria esclarecer isso. Jazakallah khair. Jazakallah khair a nós pelo seu esclarecimento, irmão. Isso para mim eu não sabia. Não sabia, Jazakallah khair mais uma vez. É tudo. Sim. Exato. Já foi o nosso irmão Zubeir de Maivire. Sheikh? Não, salamandra nós já falamos que é lícito em termos o seu consumo, né? Existem provas, né? Existem provas que falam sobre isso, que consumiu-se no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Podia o profeta não consumir, mas o facto de ser consumado na mesma mesa onde o profeta estava, então os sahabas chegaram na prova de que isto é simplesmente é uma regra que eles chamavam do consenso do profeta. Fizemos algo que ele consentiu e assim é considerado lícito o seu consumo. Mas não resta ter esta relação de comportamento alimentar. Se um determinado grupo de pessoas não gostam, então que deixe aqueles que gostam consumir. Exato, podemos falar do coisa de refrigerantes? Podemos falar de refrigerantes, uma vez que esse é um grupo de alguns produtos alimentares. De bebidas. Nós, quando se fala de algo para tomar, né, as bebidas existem bebidas lícitas, existem bebidas ilícitas, e existem bebidas lícitas temporariamente e depois ilícitas também temporariamente. Quer dizer que, porque a questão do haram, muitas vezes quando se fala sobre a própria bebida, existe haram por si mesmo, que chama-se haram dhati. A coisa, ela sempre continua, independentemente se saiu do país para outro país ou mudou de roupa. Então, esta coisa sempre continua ilícita. É no caso, por exemplo, das bebidas inebriantes. Essas bebidas inebriantes estão no copo de vidro, no copo de plástico, na garrafa de Coca-Cola, na garrafa de Fanta. Aquela bebida ainda continua a ser ilícita, né? Agora, existem bebidas que o seu haram é condicional. Se a coisa fazer assim, logo torna-se haram. Por exemplo, há sumos, né, que no início ele é sumo e passando um tempo aquilo torna-se uma bebida inebriante, como a questão do sumo de caju, como a questão do sumo de coco, como a questão sumos da cana, como é questão de sumos como é que chama esta, da uva, né? Da mesma própria tâmara. Então, enquanto ele estiver naquele estado de suco ou de sumo, ela está no estado de lícito. Uma vez ela transformada para a questão de bebidas inebriantes, então ela passa a ser ilícita. Então, os refrigerantes, normalmente, existe uma composição que faz com que elas sejam doces, né? Também, quando falamos de refrigerante, também a falar da Coca, da Fanta, do Sprite, todos aqueles e outros grupos que estão na mesma linhagem. Então, esta linhagem, enquanto estiverem na composição de doçura e não associando-se àqueles elementos que nós conhecemos, quer dizer, nela não aparece nenhum composto inebriante. Nós hoje, quimicalmente, já se conhece os compostos inebriantes. Então, ela continua a ser uma bebida lícita.
Mas uma vez que a mesma bebida que ontem conhecemos for associada ou for adicionada a qualquer composto inebriante, então logo esta bebida fica ilícita. Né? Então é necessário, mas já havemos de falar de forma exatamente, detalhada, estamos mesmo sem quando tempo. estivemos a falar da jurisprudência dos alimentos, em específico os alimentos ilícitos. Porque muitos perguntam, será que trago é lícito? Será que eu posso consumir ou não? Tá a ver? Sim, mas vamos deixar para outra edição, inshallah, aqui no programa Islam em Foco. Últimas considerações, Sheikh? Últimas considerações, só pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para nos dar a compreensão e seguirmos da melhor forma. Estes temas são temas da atualidade, são situações que criam-nos confusão onde nós andamos, onde nós vivemos, porque sempre nos deparamos com situações diversas relacionadas a como determinarmos os alimentos que nós queremos consumir como muçulmanos. Então, é sempre pedir a Allah subhanahu wa ta'ala o hidayah para que sempre estivéssemos na escolha certa. Amém, amém. Jazakumullah khairan, Sheikh Jamal Musa Ibrahim. E para si, caro telespectador que esteve nossa sintonia, amigo ouvinte, chegamos à reta final neste seu programa Islam em Foco. Última edição da semana, falamos da jurisprudência dos alimentos. Gratos pela atenção dispensada, acompanhar a restante programação da Hack TV e a Rádio Hack. Até o próximo programa, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.